frente de batalha. Isso casa com aquilo que Jesus disse no Getsemane: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, sem oração e sem vigilância, é questão de tempo para cairmos no pecado. E a realidade é que quando nós abandonamos o lugar da oração, ou nós deixamos de orar, na realidade nós estamos orando e falando palavras a Deus. E algumas coisas que nós falamos ao Senhor quando nós abandonamos a oração, e eu listei algumas das coisas que nós estamos dizendo ao Senhor quando nós deixamos de orar. Quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus: eu não pedi sua opinião. Quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus: eu não pedi sua ajuda. Quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus: eu não quero saber a sua vontade sobre a minha vida. Quando eu abandono a oração, eu estou dizendo para Deus: eu não quero a liderança do Espírito Santo, eu não quero o seu governo, eu quero ser independente do Senhor. Então, quando eu não oro, eu estou desprezando a Deus. E se nós abandonarmos a oração, automaticamente o nosso amor pelo Senhor vai se esfriar. E se o nosso amor pelo Senhor se esfriar, nós estamos debaixo de maldição. Porque 1 Coríntios 16, 22 vai dizer: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E às vezes a desculpa que nós damos para a nossa falta de oração é a rotina, né? É o trabalho, é o dia a dia. Mas a Bíblia diz em Atos 6 que quando a igreja começou a crescer, a avançar, a Bíblia diz que começou a surgir contendas, murmurações, e os apóstolos tomaram uma decisão: nós não podemos abandonar a oração e a palavra, nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Ou seja, a oração e palavra é prioridade. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Glória Deus, a Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Lucas 5, versos 15 e 16 vai dizer que a fama de Jesus estava aumentando, e o texto diz assim: o que dizia-se a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Ou seja, a demanda estava aumentando, o trabalho estava aumentando, a correria era contínua e crescente, e mesmo assim Jesus se retirava para os lugares solitários e orava. E Jesus, ele disse: eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. E tudo que ele pede de nós, ele nos dá capacidade mediante o Espírito Santo para a gente cumprir. E a gente vê em Lucas 3:21 que enquanto Jesus estava sendo batizado, ele orava, porque o texto diz: e enquanto ele era batizado, orava, e ele orando, o céu se abriu, o Espírito desceu, e o Pai bradou: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. A Bíblia diz em Marcos 1:35: levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 5,16, ele porém se retirava para os desertos e ali orava. Lucas 6,12, a Bíblia diz que Jesus passou a noite toda em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Ou seja, antes de uma tomada de decisão importante, Jesus passou a noite inteira em oração. E lembrando, Jesus era 100% homem, 100% Deus, e ele não abandonou a oração. Orou na multiplicação dos 5 pães e dois peixes para 5.000 pessoas. Orou na segunda multiplicação. Jesus, ele ensinou a orar orando, porque o texto diz em Lucas 11 que enquanto Jesus orava, os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram: mestre, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos a orar. A Bíblia diz que Jesus orou no Monte da Transfiguração, porque Lucas vai dizer que enquanto ele orava, o seu rosto começou a se transfigurar, a nuvem da glória de Deus desceu, apareceu Moisés e Elias. Ou seja, no ambiente da oração, é um ambiente do sobrenatural. Aleluia. É um ambiente onde céus e terra se encontram, é um ambiente onde há uma interação, né? Porque Jacó, ele disse que Betel é a porta dos céus, e a porta dos céus é a igreja. Jesus, ele orou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus, ele orou no templo. Jesus, ele orou na última ceia. Jesus, ele orou depois da última ceia, porque ele foi para o ribeiro de Cedron, Getsemane, e orou. E a Bíblia diz no livro de Lucas que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Ele orava intensamente, e um anjo de Deus desceu para o confortar.
E nós vemos que Jesus hoje, à destra do Pai, está orando. E os apóstolos seguiram o exemplo de Cristo. Antes de Atos 2, do de repente, eles foram para o lugar da oração e perseveraram na oração. Atos 12, quando Pedro foi preso, a igreja foi fazer o quê? Orar. E a oração da igreja fez com que o anjo descesse e trouxesse libertação. Atos 16, 24 e 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos os escutavam. Em todas as cartas de Paulo, Paulo vai dizer: eu não cesso de dar graças a Deus por vós, eu não cesso de orar por vós. Ou seja, a oração era uma atividade constante e totalmente necessária e urgente. E por que eu li o texto de Juízes 16? Antes de Juízes 16 tem outro texto. A Bíblia diz que certa vez Davi estava numa batalha, e quando nesse período que ele foi para essa batalha, ele estava morando na região de Ziclag. Quando ele vai para essa batalha, ele volta, os inimigos saquearam tudo, levaram cativo várias pessoas, e a Bíblia vai dizer que Davi, juntamente com o povo de Davi, começou a chorar. Chorou até não ter mais força para chorar. E o texto diz que Davi levantou um clamor ao Senhor e ele se fortaleceu no Senhor. E diante desse fortalecimento que nasceu no lugar da oração, ele foi buscar o que ele havia perdido e ele conseguiu buscar e recuperar. E o texto de Juízes 15 é um texto que nos mostra que sem oração nós morremos. Por quê? Porque existem dois níveis de unção externa e unção interna. A unção interna fala da ação do Espírito Santo nos transformando a imagem de Cristo Jesus. É o que Paulo diz: todos nós, com a face descoberta, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. E a unção externa é a unção que nos habilita para a obra do ministério. Isaías 61, o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, e ele me ungiu para pregar, ele me ungiu para profetizar, ele me ungiu para curar, ele me ungiu para fazer algo. E Jesus, nós vemos que quando o Espírito Santo vem sobre ele, o Espírito Santo vem em forma corpórea sobre ele, ele vai para o deserto, ele vai para o território do inimigo para enfrentar o adversário. Depois disso, nós vemos que o ministério de Jesus só vai avançando, e onde Jesus chegava, ele falava: é chegado o reino dos céus. Aleluia. E os demônios batiam em retirada, e o reino de Deus se manifestava. E nós vemos a unção sobre Sansão, o habilitando para vencer o leão. E nós vemos aqui nesse texto, é o contexto de quando Sansão, com uma queixada de jumenta, vence mais de 1000 filisteus. E depois dessa unção vem o desgaste. Depois dessa unção poderosa, porque a unção é Deus me capacitando para realizar algo sobrenatural que a minha capacidade humana não tem, habilidades para fazer, e a unção me habilita para fazer. Depois de Sansão se mover debaixo da unção, ele se cansou. E o desgaste foi tão intenso que ele falou: Senhor, agora eu vou morrer com os filisteus. O Senhor me usou para libertar, o Senhor me usou para ser um instrumento de salvação para a nação de Israel, e agora eu não vou mais conseguir. E o que Sansão fez? Orou, foi clamando, e à medida que ele foi clamando, o texto diz que o Senhor, o próprio Deus, fendeu uma cavidade que estava nessa região e dela saiu água. Ou seja, existe uma fonte que traz alento, existe uma fonte que traz fortalecimento, aleluia. Existe uma fonte que traz ânimo, existe uma